Veja como o uso de telas interfere no desenvolvimento da criança, gente. Tem muita gente que não tem ideia. A gente estava agora há pouco falando com a nossa querida Janaína. A Janaína ia tocando nesse assunto e deixou bem claro que as pessoas precisam entender que os seus filhos, eles não podem ficar o tempo todo na tela. O tempo todo não dá. Lá em casa mesmo eu já cobrei. Olha, vamos mudar. Fica um pouquinho no celular, vamos fazer outra coisa. Bora sair para brincar, se divertir. Vai correr um pouquinho, chama os colegas para brincar fora de casa, porque não dá certo, gente. Já imaginou o filho da gente o tempo todo só com aquela mesma informação? Tem que ter muito cuidado, porque não é só jogar um videogamezinho ou brincar ali com um joguinho, não. Muitos acabam indo para o YouTube e para ver tantas coisas bobas que você pensa que vai ajudar na vida do teu filho e às vezes não ajuda, gente. Tem algumas informações, tem algumas coisas que são feitas lá e que de verdade não ajudam o teu filho a crescer, a ter mais informações que sejam informações claras, verdadeiras, necessárias. Às vezes vem com informações, Lorena, de susto, de mentira, vem com informações que deixam a criança triste, acabam duvidosas. Não sabe distinguir, às vezes a própria criança ou o próprio pré-adolescente que está entrando na adolescência, será que isso é verdade? Será que o mundo vai se acabar mesmo? Será que isso é assim? E aí você deixa de levar uma informação mais clara para o seu filho porque ele está vendo informações que não são legais para ele. Veja como o uso de telas interferem também no desenvolvimento da sua criança. Acompanhe aí. A advogada e estudante de psicologia Amanda Madeira é mãe do Augusto, de 6 anos, e da Heloísa, de 2 anos. A filha mais nova tinha 6 meses quando começou a pandemia do novo coronavírus no Brasil. Mãe e filhos adoram brincar. Vamos brincar. Vamos já, meu amor. Agora. A mamãe tá ensinando como brincar para as outras crianças brincarem também, tá bom? Os filhos da Amanda são uma exceção nos dias de hoje. Eles gostam das brincadeiras tradicionais. Brincadeiras estas que auxiliam na imaginação e no relaxamento das crianças e que ajudam nos mais variados processos de expressão, comunicação, socialização e aprendizado. Eu percebo muito desenvolvimento de linguagem nela. Todo mundo diz, mas se tu tivesse dado a tela, tu não ia saber. Mas eu não quis correr o risco dela ter acesso à tela e ter atraso de fala, por exemplo, que é uma das consequências do excesso da tela. Então eu percebi que ela desenvolveu a linguagem muito cedo. Ela foi uma criança que não teve até os 2 anos acesso à tela. Foi uma criança que teve muita estimulação sensorial, uma criança que teve muita estimulação de fala com adultos. Então a gente sempre conversou muito com ela. Ai, vamos já brincar, meu amor. Já. Agora. Então ela fica o tempo inteiro me buscando por brincar. Ela já acorda pedindo pra brincar. Ele pede pra ler. Antes dele saber ler sozinho, na hora que ele acordava, ele já trazia um livro. Mamãe, vamos ler, pra eu ler pra ele, historinha, porque era um hábito muito forte que eu tive com ele. Estamos em uma era totalmente digital. A tecnologia está presente em todos os lugares. Por isso é difícil imaginar um mundo sem ela. Para crianças e adolescentes, os jogos eletrônicos e as redes sociais são atrativos, gerando preocupação aos pais. Os malefícios relacionados ao desenvolvimento dos jovens são inúmeros e administrar esse problema é um desafio para pais e educadores. Os filhos dela não usam nem tablet e nem celular. Desde muito cedo eu estudei sobre isso, eu me preparei, logo depois do Augusto já ter assim por volta de uns 2 anos e meio, 3, foi quando eu descobri que o acesso à tela para menores de 2 anos era 0. E aí com ela eu consegui ter 0 tempo de tela até os 2 anos. E de 2 a 6, o tempo recomendado tanto pela Sociedade Brasileira quanto a Americana de Pediatria é de no máximo 1 hora. Então eu alinhei isso com as pessoas que nos cercam, minha funcionária, meu esposo, e conscientizamos o Augusto, que já tinha mais idade, sobre isso, então a gente não tem esse problema. Ele tem acesso à televisão, a gente escolhe o programa e a gente escolhe, determina o tempo. Não temos telas móveis, apesar de ter o celular, a gente não deixa ele ter acesso, então quando a gente precisa
esperar em algum lugar, a gente não faz uso de tela, a gente sempre carrega livrinho, revistinha para ele, massinha para ela, algum recurso para que a gente possa esperar sem fazer uso de tela. A médica e presidente da Sociedade Piauiense de Pediatria, Anenise Andrade, reconhece o grande desafio que é para os pais e educadores diminuir o uso de computadores e celulares pelas crianças e adolescentes. O que os pais devem é impor limites. Os pais, eles têm o poder de controlar isso. E são os únicos que têm esse poder, porque a internet, as telas, as mídias, todos esses tipos de meios sociais, eles chegaram para ficar. Então, a importância disso é que eles saibam conduzir de modo que não seja excessivo. Então, de acordo com a idade da criança, os pais têm que ter aquele controle para saber o tipo de programa, o tipo de conteúdo que aquela criança está vendo. Porque muitas vezes a gente pensa que uma criança está assistindo um desenho animado e no meio passa uma propaganda que pode ter um conteúdo de violência, um conteúdo de sexualidade, que é inapropriado. Então é muito importante que os pais consigam fazer esse controle e principalmente restringam o número de horas de crianças em frente à tela. E o impacto na saúde e no comportamento das crianças e adolescentes, a Sociedade Brasileira de Pediatria publicou um manual de orientação. Menores de 2 anos, evitar a exposição às telas, inclusive passivamente. Entre 2 e 5 anos, máximo de 1 hora por dia, sempre com supervisão de pais e responsáveis. Entre 6 e 10 anos, máximo de 1 a 2 horas por dia, sempre com supervisão de pais e responsáveis. Entre 11 e 18 anos, o máximo de 2 a 3 horas por dia para telas e jogos de videogame. E nunca permitir virar a noite jogando. Estimular o uso de tecnologia em locais comuns da casa e não de forma isolada nos quartos. Para todas as idades, nada de telas durante as refeições e se desconectar 1 a 2 horas antes de dormir.